Daniel capítulo 3. Eu vou ler, os amados irmãos estejam atentos acompanhando. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, juízes, os tesoureiros, magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem de Nabucodonosor, que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens, que todas as línguas, no momento em que ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas, e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouviste o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles, de toda sorte de música, se prostrariam e adorariam a imagem de ouro. Qualquer que não se prostrasse e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. A uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios das províncias da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais as imagens de ouro que levantei? Agora, pois, está disposto a, quando ouvires o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto,
não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei. Se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto, contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou os homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então, estes homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas, chapéus e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas de fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu porém vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho de deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, o rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo e servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão o seu Deus. Portanto, faço um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Amém. Samuel, liga bem aqui para mim esse. Tá. Meus irmãos, todos nós humanos, nós enfrentamos provações. Não há ninguém na face da terra que não passe por provações, dificuldades, problemas, seja ele homem ou mulher, seja jovem, seja já idoso ou velho,
seja ele crente ou ateu. Todos enfrentam dificuldades, problemas que às vezes fogem do controle, que às vezes não vê nenhuma saída, nenhuma solução. Elas fazem parte de todo ser humano. Somos provados a todo tempo e em diversas áreas da nossa vida. Alguns enfrentam provações na área da saúde, adoecem, às vezes se prostram, às vezes passam anos, tempos doentes. Alguns passam tempos em UTIs e ali permanecem por dias, semanas, meses, e há casos de pessoas que passam anos. Alguns que adoecem de doenças terminais, de doenças incuráveis, e começam a definhar até que a morte o alcance. Há outros que passam por problemas, por provações na área da vida financeira. As coisas não vão bem financeiramente, a conta não fecha, o salário não dá para pagar as contas, as dívidas, todo mês está no vermelho, e vai acumulando-se as dificuldades, os problemas. Alguns enfrentam problemas na vida relacional, casamento, relação com filhos, com pais, relação talvez no trabalho. Alguns enfrentam dificuldades, problemas, provações na área do desemprego. O desemprego bate a porta e às vezes não se vê uma saída, uma porta de emprego não se abre e as dificuldades aumentam. E assim, irmãos, nós poderíamos citar várias e várias provações que as pessoas enfrentam. Muitos enfrentam provações na área espiritual, fraqueza da fé, esfriamento, dúvidas, conflitos na alma, questionamentos quanto a Deus e a sua palavra. Somos provados a todo tempo em diversas áreas. À medida que a gente vai crescendo, as provações elas se tornam mais difíceis. Quando criança, a gente quase não lida com essas coisas, a não ser que venha uma enfermidade, problema, porque às vezes problemas relacionais é uma briga de criança que se resolve rapidamente, diferente de adultos que às vezes quando tem um problema, alguns morrem intrigados. Criança não é assim. Problema financeiro, eles não sabem, porque não é responsabilidade, são os pais que se viram, né? E assim, irmãos, nós podemos observar e ver que quanto mais vamos crescendo, a idade vai aumentando, as provações também vão aumentando, e seus resultados se tornam mais importantes, porque resolver uma briga, um conflito de criança, é bem diferente do que resolver um conflito de adulto. Resolver um problema relacional de criança é bem mais fácil. Problema financeiro de criança, o que é? Falta de dinheiro para comprar um refrigerante, um xilito, é falta de dinheiro para comprar um biscoito. Já do adulto é mais diferente, né? E assim, irmãos, a gente observa isso. Tiago, no capítulo 1, ele nos diz que ainda que Deus nos prova, Ele nos prova com o propósito de nos aperfeiçoar, né? E de nos fazer mais amadurecidos, mais fortalecidos, para então nós sermos aprovados, de maneira que nós devemos ter, ele diz lá, por motivo de grande alegria, o passar por várias, diversas provações. No entanto, irmãos, nós precisamos entender que as provas da vida, elas são diferentes das provas, né,
que as provas da vida que nós recebemos vinda de Deus são diferentes das provas que nós recebemos vinda do próprio homem. Porque quando nós recebemos, como eu disse, uma provação, e essa provação ela vem do próprio Deus, e como o Tiago, o escritor lá, ele diz, ela vem para nos aperfeiçoar, amadurecer, fortalecer, e nós devemos nos alegrar diante disso. Quando a provação ela vem da parte de homens, ela vem para nos destruir, ela vem para envergonhar, ela vem para nos derrubar, ela vem para nos tirar dos caminhos do Senhor, né? Um exemplo claro é o nosso sistema educacional que a gente vê, porque quando Deus ele nos prova, Ele prova para nos amadurecer, nos fazer crescer, para sermos aprovados no caráter, na fé, espiritualmente. O nosso sistema educacional, que muitas vezes ele treina o aluno para fazer as provas, ao invés de aprender, de ensinar eles o conteúdo que eles não têm preocupação se eles aprenderam aquilo ou não. A preocupação maior é se eles vão passar ou não. E aí nós temos visto uma educação defasada no nosso país, onde foi colocado lá uma lei e que aluno não poderia ser reprovado, porque o que importa são os números, é passar para o mundo o número de que no Brasil o analfabetismo caiu. E aí chega alunos no primeiro ano do ensino médio sem saber ler direito, atropelam os pontos, as vírgulas, não acompanham a metodologia que lá é passada porque não teve uma boa base. Mas os números, os indicativos dizem que o Brasil saiu dessa faixa grande de analfabetismo. Apenas os números, porque o que eles querem é que as pessoas, que os alunos apenas passem e não que aprendam. A preocupação não é essa. Graças a Deus que essa lei foi derrubada, né? Ano passado, de que o aluno agora, ele pode agora sim ser reprovado. Então, meninos, cuidado, estudem, se dediquem. As provas dos homens, irmãos, eles cobram um bom desempenho. As de Deus, elas cobram integridade. As provas dos homens exigem habilidade, desempenho. As provas de Deus, dependência de Deus. Quando nós somos provados por Deus, Deus quer que nós nos sintamos dependentes dEle. De fato é isso que um verdadeiro cristão, ele aprende a ser dependente de Deus, porque ele reconhece a sua fragilidade, ele reconhece a sua pequena força diante das tempestades que se levantam. As provas dos homens, elas aprovam a performance das pessoas. As de Deus, elas provam o caráter. O texto que nós acabamos de ler, irmãos, conta a história do dia em que Deus livrou esses três homens: Sadraque, Mesaque e Abednego. Ananias, Misael e Azarias são os nomes judeus que eles têm, mas que quando chegaram na Babilônia tiveram os nomes trocados por uma divindade daquele povo. E portanto, eu quero aqui destacar, irmãos, deste capítulo algumas lições para que nós possamos ser fiéis a Deus nas fornalhas da vida. E para que nós sejamos, irmãos, fiéis a Deus nas fornalhas da vida, nós precisamos de quê? Nós precisamos crer no poder de Deus. Precisamos crer no poder de Deus. Deus, irmãos, Ele tem todo o poder, e o poder de Deus, Ele está sobre todas as coisas. Não há nada nesse mundo que Deus não possa ter controle, Deus não possa dominar. E nós não podemos nos esquecer disso. O texto nos diz que Nabucodonosor um dia resolveu construir uma grande estátua de um deus pagão, e ali diante daquela estátua as pessoas deveriam se prostrar. Todas as pessoas, não só os babilônicos, mas de todas as províncias, daquelas que ele havia invadido, que havia tomado os territórios e levado as pessoas cativas, da qual o povo judeu
ali estavam. Quando foram invadidos, o Reino do Norte em 722 a.C. e o Reino do Sul em 586. Então, irmãos, todos que estavam ali deveriam se prostrar diante daquela imagem quando houvesse o som dos instrumentos tocados ali. E aqueles homens, nos diz o texto, aqueles 3 moços, eles não se curvaram diante daquela imagem quando o som daqueles instrumentos foram ouvidos. Todos os outros se prostraram, as pessoas que ali estavam se prostraram, mas aqueles homens, eles não se prostraram. Eles não quiseram se prostrar porque eles acreditavam e criam no poder de Deus. Quem sabe eles devem ter conversado antes, e aí, nós vamos nos prostrar? Não, porque é errado. E Deus é poderoso para nos livrar. Seja qual for, irmãos, a circunstância, nós devemos ter a nossa fé firmada no Senhor e no seu poder. Seja qual for a provação que você esteja enfrentando, confie no poder de Deus, porque muitas vezes nós somos tentados a duvidar do poder de Deus. Nós somos tentados a duvidar de que Deus é poderoso para fazer aquilo que está além da nossa expectativa. Lembra de quando Lázaro morreu? Ele morre, estava doente antes de morrer, ele adoeceu, uma doença muito grave. As irmãs mandam um recado para ele e diz: olha, aquele a quem tu ama está doente. Jesus demora-se 4 dias para chegar lá. Quando chega, ele já havia morrido, estava sepultado há 4 dias. Quando as irmãs Marta e Maria, elas encontram com Jesus ali, o que elas dizem? Se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Elas não acreditavam, não criam ou duvidavam do poder de Jesus, de ressuscitar Lázaro. E Jesus ainda fala para elas que se elas crescem, coisas grandiosas veriam. E elas continuavam duvidando, tanto que quando Jesus pede para abrir, tirar a pedra ali da frente do sepulcro, o que elas dizem? Já cheira mal, é perda de tempo. Irmãos, quantas vezes nós dizemos ter fé no poder de Deus, mas duvidamos? Duvidamos do poder de Deus diante das provações, e aí nós queremos dar o nosso próprio jeito, nós queremos resolver da nossa forma, ou buscamos outro meio. Jesus estava, irmãos, com seus discípulos no barco, no meio de uma grande tempestade, e os discípulos ficaram atemorizados e temeram a morte, diante de tão grande tempestade que eles enfrentavam. No entanto, estava com eles no barco aquele que ordena o mar e o vento, aquele que criou todas as coisas. Não havia motivo para medo. No entanto, eles se atemorizaram, ficaram com medo de morrer. O medo, irmãos, muitas vezes invade o nosso coração. O medo diante da circunstância, diante das tempestades que se levantam, e às vezes nos levam à incredulidade, nos leva a descrer no poder de Deus, a descrer na presença de Deus em nossa vida. Será que Deus está muito presente comigo? Será que Deus me ouve a minha oração? Então nós precisamos, irmãos, estarmos a cada dia crendo, com a nossa fé firmada no Senhor e no seu poder. Quando provados, aqueles 3 homens, Ananias, Azarias e Misael, eles não se esqueceram que serviam ao Deus que pode todas as coisas, ao Deus Todo-Poderoso. Eles cresceram
ouvindo as histórias do povo de Israel. Eles cresceram participando da festa da Páscoa, que celebrava a libertação do povo do Egito, onde ali Moisés ordenou ao povo: essa história deverá ser contada de geração em geração. Quando chegar a Páscoa, você vai pegar um cabrito, um cordeirinho de 1 ano no máximo, você vai pegar ele para matar. Quando o filho perguntar por que você vai matar, você vai explicar. E eles cresceram dentro desse contexto, de que Deus libertou eles da escravidão do Egito, libertou da mão de um homem poderoso, mais poderoso da época, e agora eles estavam também nas mãos de um homem mais poderoso da sua época, e eles acreditavam que o Deus que libertou e livrou de Faraó era o mesmo Deus que tinha poder para libertar de Nabucodonosor. Eles não duvidaram. Eles creram que o mesmo Deus que abriu o mar para os seus antepassados passarem, era o mesmo Deus que daria livramento para eles naquela fornalha. Era o mesmo Deus. O mesmo Deus que cuidou lá no deserto, cuidou do seu povo, era o mesmo Deus que ia cuidar deles dentro daquela fornalha. Portanto, irmãos, nós precisamos crer no poder de Deus para vencermos as fornalhas da vida, as provações da vida. Para vencermos, irmão, as provações da vida, nós precisamos confiar na vontade de Deus. Aqueles homens, quando eles não se curvaram diante daquela imagem, Nabucodonosor manda trazer eles quando ficou sabendo. E perguntou: é verdade que vocês não se prostraram? Ele disse: sim. Depois vocês serão lançados se vocês não se prostrarem. E qual é o Deus que vai livrar vocês? Eles contam isso, nós não precisamos nem responder a você, porque nós já sabemos que o nosso Deus é todo poderoso. E ele disse: se Ele quiser, Ele pode nos livrar. Se Ele quiser, Ele pode nos livrar dessa fornalha. Muitas vezes, irmãos, nosso problema não está em crer no poder de Deus, mas sim em entender que por mais que Ele possa todas as coisas, Ele não tem a obrigação de realizar o que nós queremos. Ele não tem nenhuma obrigação de realizar aquilo que nós queremos. Ele pode, e se Ele quiser, Ele realiza. Se Ele não quiser, quem somos nós para questionar? Quem somos nós para relutar diante disso? Confiar, irmãos, na vontade de Deus é aprender a descansar no presente, sabendo que Deus, Ele irá dirigir o nosso futuro. Sabendo que Ele irá dirigir o nosso futuro, é descansar em Deus no presente que nós estamos vivendo, e seja numa grande tribulação, numa provação, crer que o nosso futuro está nas mãos do Senhor. Eu conversando com a Mércia, e ela dizendo: olha, o pai, o médico falou para ele que ele só tem no máximo 6 meses de vida. Ele não chorou quando recebeu a notícia, ficou um pouco triste, mas logo voltou a conversar com todo mundo, a sorrir, e disse: se Deus quiser, Ele pode me curar. O médico deu esse diagnóstico, mas a vida está na mão de Deus. E aí a gente percebe nos parentes, nele próprio. Às vezes que eu estive lá conversando com ele, visitando, essa confiança. A última vez que eu estive lá com ele, ele falou isso. Ele disse: minha vida já está mesmo definhando, já estou chegando para o fim. Mas o mais importante é que eu vou partir dessa vida com Cristo. Minha fé não está abalada. Bom, irmãos, é isso que nós devemos aprender. Aprender a confiar em Deus no presente, a descansar em Deus no presente, crendo que Ele irá dirigir o nosso futuro. Isso nos livra até das ansiedades.
Porque o que é a ansiedade? É você sofrer por alguma coisa que ainda nem aconteceu, e nem sabe se vai acontecer. E 70% daquilo está comprovado por pesquisa que nós sofremos por ansiedade, com medo, nem acontece. E a gente sofre de forma antecipada. É descansar no hoje, crendo que o nosso futuro está nas mãos do Senhor. Aqueles homens descansaram. Se Deus quiser, Ele pode nos livrar. Se não, você vai tirar nossas cinzas lá de dentro. Nós sairemos de lá só a cinza. Deus iria livrar, irmãos, os seus servos do fogo. Eles não tinham essa certeza, mas eles tinham certeza que se Deus quisesse, poderia fazer. E Ele tinha poder para isso. Porque o Deus a quem ele servia, o Deus a quem nós servimos é todo poderoso. Eles criam que Deus era poderoso, mas não sabia que Deus poderia fazer aquilo. Neste caso, irmãos, o que resta é confiar. É confiar. Confiar na vontade de Deus nos faz encontrar a paz, mesmo nas maiores provações da nossa vida. Confiar na vontade de Deus nos faz encontrar a paz que nós precisamos diante das maiores tribulações que nós possamos estar enfrentando, diante das maiores provações que possam vir sobre nós, seja elas vinda por Deus, seja ela vinda por homem, seja ela provocada por nós. Bom, irmãos, terceiro ponto que eu queria pensar com os irmãos essa noite. Para nós vencermos as provações da vida, nós precisamos obedecer a sua palavra. Primeiro, nós precisamos, como eu disse, crer no poder de Deus. Segundo, confiar na sua vontade. E terceiro, obedecer a sua palavra. Aqueles homens, eles precisavam tomar uma decisão: prostrar ou não prostrar diante daquela imagem. Eles sabiam que se eles se prostrassem diante daquela imagem, estavam quebrando o primeiro mandamento da lei de Deus. Estariam adorando outro Deus, quebrando os primeiros mandamentos de se prostrarem diante de imagem de escultura. Eles então decidiram obedecer a Deus. Estavam longe de Jerusalém, estavam longe do convívio do seu povo, estavam longe do lugar onde eram feitos os sacrifícios a Deus, no país estrangeiro. E mesmo distante, eles resolveram obedecer. Quantas pessoas, irmãos, que só querem obedecer a Deus, se for na visão de um outro irmão, na visão dos pais? E nós somos chamados a obedecer a Deus em qualquer lugar, em todo tempo, em todo momento. Não devemos guiar a nossa vida, irmãos, pelas muitas incertezas que nós temos, porque nós temos muitas incertezas, mas nós devemos guiar a nossa vida por aquilo que Deus disse, pela sua palavra. Muita gente guia a sua vida, eu acho, pelo achismo. Eu acho, ou fulano disse. Mas o que fulano disse tem respaldo bíblico? Está de acordo com a palavra de Deus? Está de acordo com aquilo que Deus disse? Essa é a questão. Qual será o desfecho? Essa resposta, irmão, só cabe ao Deus Todo-Poderoso. Qual será o desfecho? Nós não sabemos, nós temos que obedecer. Aqueles homens não sabiam qual era o desfecho que iria acontecer com eles, mas eles acreditavam que Deus era Todo-Poderoso para livrar. Eles sabiam que o que prevalece é a vontade de Deus, e eles resolveram obedecer. Nós não sabemos o que vai nos acontecer, mas vamos obedecer. Não vamos nos prostrar. Vamos obedecer aquilo que o Senhor falou, aquilo que nós aprendemos
desde a nossa infância, mudaram o nosso nome, tiraram da nossa identidade o nosso nome, judeu, que foi dado com uma significação, porque o judeu, quando dava o nome, dava com significado. Arrancaram o nosso nome, chamam nós por outro nome, para ver se nós esquecemos nosso Deus, mas a palavra está gravada em nosso coração. A palavra foi gravada em nosso coração, em nossa mente, nós lembramos, mesmo distante da nossa nação, do templo que ficou lá destruído, dos conselhos dos sacerdotes, dos nossos pais, nós vamos obedecer. A nós, irmãos, homens, cabe crer, confiar e obedecer no Senhor. Ananias, Misael, Azarias não se curvaram. Eles conheciam os mandamentos. E o que o mandamento dizia é que nós devemos adorar somente a Deus, e somente a Ele prestar culto. Sabemos o fim, irmãos, dessa história. Nos diz o texto que eles foram lançados, a fornalha foi acesa 7 vezes mais, amarraram eles, estavam com medo até deles cair no fogo e sair pulando e sair lá de dentro, amarraram, na fornalha, e jogaram dentro da fornalha ardente. No entanto, eles não estavam sozinhos. Quando eles são lançados, Nabucodonosor olha e diz: olha, nós lançamos 3 homens lá e amarrados, tem 4 homens desamarrados e passeando lá no meio do fogo. Jesus estava ali com eles. A presença de Deus era real no meio deles. Irmãos, as provações, Jesus sempre se faz companhia, se faz presente conosco. Por mais que a gente ache que a gente está sozinho, a gente não está. Por mais que talvez falte alguém do nosso lado, Jesus, Ele é onisciente, Ele está sempre presente conosco. Suas mãos nunca estarão atadas, sempre estarão livres para nos ajudar, nos abençoar, nos pegar pela mão, nos levantar, como fez com Pedro. Ele irá nos livrar, mesmo nas maiores fornalhas da vida. Que sejamos, irmãos, fiéis ao Senhor. Amém? É essa a receita para nós vencermos as tempestades, as provações da vida. Crer no Deus Todo-Poderoso, que pode nos tirar de qualquer que seja a provação. Crer que Deus, que prevalece a vontade de Deus, se Ele quiser, Ele pode nos livrar. E obedecer a sua palavra. O resultado não sabemos, é com Ele, mas que possamos sempre dizer que seja feita a tua vontade. E eu sei que o Senhor é poderoso para nos livrar, para me tirar dessa situação, mas contudo que eu obedeça a tua palavra, a tua vontade. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, irmãos.